Contar 10 segundos de pensamento. Conta 10 segundos de pensamento, tá bom? Bom evento a todos. E bom evento a todos. Tá joia, obrigado. Bom, agora sim, estamos aqui ao vivo no YouTube, diretamente do canal TV MPT, no webinário Maio Lilás 2021. Nós estamos hoje com intérpretes para justamente permitir o acesso às pessoas com deficiência. Estamos aqui com Caio, a Maria do Carmo, meu nome é Jefferson Rodrigues, sou procurador do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, estou atualmente como vice-coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, a CONALES. Vou fazer minha autodescrição, eu sou um homem branco, paletó cinza, estou aqui com a camisa azul escura, óculos, uso óculos, estou num ambiente de escritório e atrás de mim tem uma estante com livros. O webinário Maio Lilás 2021 tem como tema este ano, sindicalismo se fortalece na diversidade. Este tema, na realidade, ele retrata o projeto Sindicalismo e Diversidade, conduzido por duas importantes coordenadorias temáticas do Ministério Público do Trabalho, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALES, e a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, a Cor de Igualdade, para fazer a mediação desse binário, cujo tema hoje é sindicalismo e jovens, um tema fundamental, e fundamental também é a participação de vocês pelo chat, no canal do YouTube. Coloque aí, por favor, onde vocês são, qual sindicato, faculdade, instituição, lembrando que servidores e estagiários do Ministério Público do Trabalho. Observe um link que será disponibilizado no chat, para preenchimento e de forma que receberão um certificado pela participação no evento. Você também, lembrando que nós estaremos nos próximos eventos disponibilizando o mesmo link para que justamente aqueles que precisam de horas possam aqui serem contemplados com os eventos do Ministério Público. Nosso próximo webinário será Sindicalismo e Pessoa com Deficiência, no dia 19 de maio, 17 horas, e certamente estaremos aqui disponibilizando também aos ouvintes a participação. Estão presentes nessa solenidade, eu já convido aqui para a gente iniciar o meu amigo, colega do Ministério Público do Trabalho, procurador do Trabalho, Ronaldo Lima dos Santos, que é o coordenador nacional da CONALES, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, e é gerente do projeto estratégico Sindicalismo e Diversidade, a Procuradora do Trabalho no Rio, a colega Vivian Brito de Matos. Estamos aqui também com dois grandes participantes aqui, a Natália Russo, da Sindipetro, e o Gilberto Almeida, Gil, daqui a pouco a gente vai falar mais com eles, do Sindimoto São Paulo. Mas para iniciar o evento, eu quero convidar aqui meu colega da CONALES, o Procurador do Trabalho e Coordenador Nacional, Ronaldo Lima dos Santos, a quem eu passo a palavra. Obrigado, meu amigo e companheiro Jefferson. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda atividade da campanha Maio Lilás, o mês do sindicalismo do Ministério Público do Trabalho. Sou um homem branco, com 49 anos, com cabelos castanhos escuros, lisos. Estou usando um terno azul com a camiseta preta por baixo. Tenho atrás de mim um fundo de tela branca, o fundo branco com o logotipo Maio Lilás. Eu quero cumprimentar a todos e todas as pessoas dos nossos convidados, a quem agradecemos enormemente por esse diálogo social, pessoas experientes na área do sindicalismo e na luta coletiva, nossos companheiros Natália Russo e Gilberto Almeida dos Santos. Cumprimento também a nossa gerente do Projeto Estratégico Sindicalismo e Diversidade, a nossa colega de Ministério Público, Vivian Matos. Este ano,
como foi falado pelo colega Jefferson, o tema da campanha é sindicalismo e diversidade. Com o lema, o sindicalismo se fortalece na diversidade. E, nessa questão, sindicalismo e juventude, juntos, intensificam a luta coletiva. A taxa de desemprego no Brasil, por exemplo, ficou em 14,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2021, segundo o IBGE. Entre os jovens de 18 a 24 anos, o desemprego alcança o patamar de 29,3%. Se considerarmos outras faixas, pode chegar até a 50%. O desemprego e a impossibilidade de iniciar a vida profissional para os jovens os coloca no desamparo e na desesperança. Se encontrar trabalho já é difícil para os jovens, é um desafio ainda maior para a juventude negra e parda. A quantidade de pessoas negras de 14 a 29 anos na busca por um emprego é quase o dobro da de jovens brancos. Dos mais de 12 milhões de desempregados no país, 6,7 milhões têm de 14 a 29 anos. Nessa faixa etária, estão desocupados 4,36 milhões de jovens negros e 2,32 milhões de jovens brancos, desse total de 6,7 milhões. O olhar para os jovens fortalece o sindicalismo, na medida que cria a identificação deles com a luta coletiva, dos trabalhadores por melhores condições de vida, propicia consciência de classe, e pode também trazer uma oxigenação para o mundo sindical, seja nas ideias, na forma de comunicação e também na criação de alternativas para o fortalecimento da luta sindical. Por exemplo, a instituição de comissões voltadas para a juventude possibilita inserir o jovem no sindicalismo e também criar bases para a formação de novos quadros sindicais. Por outro lado, a negociação coletiva voltada para a expansão das cotas de aprendizagem e para a colocação de jovens no mercado de trabalho contribui enormemente para a solução do desemprego entre os jovens e para a esperança em seu futuro. Nesse aspecto, é muito importante ressaltar que o Ministério Público do Trabalho e o sindicalismo unidos podem potencializar as ações para dar esperanças aos nossos jovens, de todas as raças, gêneros e classe social. O sindicalismo, a sociedade se fortalecem na diversidade e intensifica a luta coletiva com a colocação do jovem nessas questões sociais. Bom evento a todos e todas. Desejamos que nós possamos sair daqui com mais um conhecimento e uma experiência rica que os nossos palestrantes nos darão a partir das suas atividades no mundo sindical. Muito obrigado. Obrigado, colega Ronaldo. Vamos passar aqui agora a palavra à colega gerente do Projeto Estratégico Sindicalismo e Diversidade, a Procuradora do Trabalho, a colega Vivian Brito Matos, minha amiga. Por favor, está com a palavra. Uma boa tarde a todos e todas. É com grande prazer que participo desse segundo webinário do Maio Lilás, do MPT, que tem como tema o sindicalismo e os jovens, em um contexto de debates que vem acontecendo nesse mês de maio sobre o sindicalismo e a diversidade. Sou Vivian Brito Matos, procuradora do trabalho lotada na Procuradoria do Rio de Janeiro, gerente do projeto estratégico do MPT, conjunto das coordenadorias nacionais de promoção da liberdade sindical e do diálogo social e da promoção de igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho. Sou uma mulher parda, na casa dos 40, mas extremamente jovem ainda, né? Por isso, inclusive, estou aqui nesse webinário que trata dos jovens. Tenho longos cabelos pretos, que nesse momento estão escovados e lisos, e que demonstram um pouco da minha ascendência negra e indígena. Estou vestindo um vestido que tem listas de diversas cores, e ao fundo estou num ambiente de escritório, onde ao fundo tem livros, livros e alguns objetos. Quem não se recorda dos seus tempos de criancice, de uma tia, uma professora, até mesmo a mãe ou um pai perguntando o que a criança gostaria de ser quando crescer? Em um tempo passado de inocência, não era incomum uma criança dizer que queria ser bombeiro, astronauta, artista, professor ou mesmo princesa ou fada. Eu, por exemplo, como ávida leitora dos suspensos policiais de Agatha Christie, sempre quis ser como uma detetive-herói, o Hercule Poirot.
Ele tinha uma alta capacidade de solucionar problemas através de um olhar científico e da racionalidade pela capacidade de restabelecer a ordem. Um sonho lindo. Pena que eu não consegui chegar até lá, né? Também nunca fui belga, mas como brasileira estou indo bem. Mas a situação do nosso país, que os nossos pais viviam nas décadas de 60, 70, por exemplo, era bastante diferente que existe hoje. Pois havia um leque de possibilidades existentes no mercado de trabalho que era bem maior do que temos na atualidade. Havia todo um referencial do valor do trabalho como aquele que dignifica a pessoa, o trabalho como fonte de virtudes, como a previdência, a diligência, a disciplina, a responsabilidade. De um tempo para cá, tudo, porém, não funciona mais como funcionava antes, devido às sucessivas crises econômicas, o desemprego, a instalação do neoliberalismo, a desregulamentação, enfim, tudo foi meio que ladeira abaixo. Essa mudança tem como consequência a redefinição do horizonte temporal no qual os indivíduos pensam no futuro. Para os jovens, essa temporariedade na qual eles são convidados a inscrever suas aspirações profissionais toma uma forma diferente. Ela é tardia, precária e desinstitucionalizada. É um engano acreditar que o trabalho não é mais importante para os jovens de hoje, como eram os de antigamente, ao se entrar na adultidade. Mudam-se os personagens e as profissões, mas o sonho de ser quando crescer, isso é, de ser adulto, por meio do trabalho, ainda é um critério definidor para identificar-se como adulto ou não, seja enquanto a presença ou a falta dele. A ideia de responsabilidade, por exemplo, tão estritamente associada à ideia de adulto, se expressa na maioria das vezes como responsabilidade econômica, de poder se sustentar ou sustentar uma família. Outras vezes se expressa como independência econômica, como condição para poder se reconhecer enquanto adulto, de se sentir útil e parte da sociedade. Apesar do trabalho ter essa importante conotação, são inerentes aos jovens as dificuldades para superar o preconceito e obter empregos e salários, especialmente para os jovens negros e negras, que representam a grande maioria dos jovens desempregados nas regiões metropolitanas, e são os mais cooptados por vínculos de trabalhos precários, que, por conta da flexibilização dos contratos de trabalho, favorece o estabelecimento de relações disfarçadas de emprego e a superexploração. Pesam ainda contra esse grupo os piores índices quanto ao valor do salário e de uso da raça como fator decisivo para uma promoção. As mulheres jovens e negras são ainda as mais afetadas pelo preconceito das empresas. Isso sem mencionar o reflexo não apenas no mercado de trabalho, mas também na própria vida desses trabalhadores. Para se ter uma ideia, entre 2006 e 2016, último ano com os dados disponíveis, que a gente conseguiu achar, a taxa de homicídios entre a população branca diminuiu 6,8% no mesmo período. Já a taxa de população negra saltou de 23,1% para mais de 70% dos homicídios cometidos no Brasil. Eles foram contra negros e a juventude negra, quem lidera essa drástica estatística. Para quem é do Rio de Janeiro, como eu, né, e como o colega Jefferson, sabe o quanto essa estatística pesa, e muito. Isso demonstra que a situação dos jovens e das jovens trabalhadoras não é apenas um sintoma da desestruturação do mercado de trabalho, mas da própria sociedade, que transforma esse segmento em mais vulnerável e, por conseguinte, a sua filiação aos sindicatos muito mais frágil. O que tem se notado é que a falta de um planejamento e de iniciativas de atração de jovens para as ações sindicais tem relação direta com a forma de organização, com o conteúdo das pautas de reivindicação sindical e, principalmente, com a identificação coletiva da condição desses trabalhadores na sua condição de classe. Por acreditar na necessidade de um empoderamento das lideranças sindicais jovens, com a oitiva dos jovens trabalhadores no processo decisório das pautas de reivindicação e da construção da identificação coletiva a partir dos laços de solidariedade que unem os jovens, adultos, mulheres, homens, pessoas com deficiência, LGBTQ+, que só tem a ganhar se unindo como classe social. É que podemos, de fato, ter um sindicalismo forte e atuante. Afinal, como o lema de nossa campanha diz, o sindicalismo se fortalece na diversidade. E nós esperamos, com esses webinários e com esse projeto que o Ministério Público inicia
nesse Maio Lilás, nós consigamos juntos fazer com que esse lema se transforme em uma grande realidade social. Eu dou boas-vindas a todos, desejo a todos um excelente webinar, façam as suas perguntas, façam as suas colocações. Ao final dos nossos webinários, que serão 4, o último será no dia 26, nós teremos um formulário onde nós faremos questionamentos sobre não só o que tratamos nesses webinários, como aquilo que se sente na possibilidade de modificação. O que pode se mudar no sindicalismo a partir do que se tem e a partir do que se viu? Contamos com a participação de todos, porque justamente ouvindo os atores, ouvindo os envolvidos, é que realmente nós conseguiremos saber aonde podemos atuar e fazer uma promoção mais eficaz nesse contexto. Tenham uma boa live a todos e devolvo a palavra ao colega Jefferson. Obrigado, minha jovem amiga Vivian, que expôs tão bem aqui o propósito da atuação desse binário. Aliás, eu peço a vocês para que coloquem aí novamente quais são os sindicatos, de onde vocês são, faculdade, qual é a instituição. E também deixem os likes, por favor. Vamos deixando os likes, levantar esses likes aí, porque é muito importante que o YouTube vai reconhecendo a importância do evento e indicando para outras pessoas de forma que a gente, conjuntamente, e o trabalho aqui e a discussão é conjunta, consigamos levar mais informação de qualidade a mais pessoas. Então, a gente vai falar aqui com duas pessoas, convidados especialíssimos, a Natália Russo, que é sindicalista, dois sindicalistas, a Natália Russo diretora do Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, e o sindicalista Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, que é presidente do Sindimoto São Paulo, e da Federação Brasileira dos Motociclistas Profissionais, é secretário nacional das duas rodas da União Geral dos Trabalhadores, da UGT, é conselheiro do Conselho Estadual para a Diminuição dos Acidentes de Trânsito e Transporte e membro também titular do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, além de membro titular da Câmara Temática de Motos. Então, primeiro agradecer a presença dos dois, Natália e Gil, muito importante aqui. Hoje o Ministério Público do Trabalho reserva esse evento justamente para ouvir vocês e construir, junto com o sindicato, uma ideia de diversidade no movimento sindical e hoje, particularmente, um acesso aos jovens, aos sindicatos, aos movimentos sociais. Tanto a importância para os jovens quanto o que os sindicatos podem fazer para ser mais atrativos em relação aos jovens. Vamos começar então pela Natália Russo, e pedir a Natália que está com a palavra para antes fazer a autodescrição para que possamos ser mais acessíveis aqui em relação ao nosso evento. Obrigado, Natália. Você está com a palavra, por favor. Olá a todos. Eu sou Natália Russo, já me apresentaram, sou diretora do Sindipetro RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros. Sou uma mulher branca, estou aí com a representação do uniforme da Petrobras, aqui com a bandeira do Brasil, uniforme laranja. Estou na frente de uma parede lilás, com uma bonequinha de pano da Frida e um quadro da Angela Davis, e os meus livros também. Então, eu queria começar falando sobre esse lugar de fala, essa coisa de ser uma mulher jovem no movimento sindical. E eu acho que existem, no movimento sindical, esses dois preconceitos, de certa forma, combinados, um preconceito geracional, e um preconceito também de desigualdade de gênero. Eu lembro a primeira vez, eu, apesar de ser jovem, vou fazer agora em maio 35 anos de idade, mas estou já há 7 anos no movimento sindical. E eu lembro que assim que eu entrei, a primeira foto que eu fui tirar, um colega, um senhor, virou para mim e falou que
que agora era bom que tinha mulher entrando, né? Mulher jovem entrando no sindicato, que agora as fotos do sindicato iam ficar mais bonitas, iam ficar mais atrativas. E esse lugar da mulher jovem, né, como objeto decorativo nos espaços de poder, ele é muito comum, tanto na política como no sindicato. Eu sou de uma categoria que é petroleiros. Petroleiros têm 16% só de mulheres. No ambiente administrativo é um pouco mais, no ambiente operacional é menos, né? Chega a ter 1%, chega a ter plataformas que tem 200 pessoas e só uma mulher, né? Então é um ambiente bastante machista, e eu costumo dizer que a gente ocupa 2 não lugares, né, enquanto mulheres. Primeiro que a gente está numa empresa que é uma empresa que é vista como masculina, é uma empresa dos homens. E segundo, que a gente ainda por cima resolveu estar num lugar que é um espaço de poder, que é o sindicato. Então a gente ocupa, na verdade, 2 não lugares, que é visto como um lugar de mulher, não é ali, né? Então, assim, é um desafio importante sobre essa questão da juventude. Eu acho que é interessante a gente pensar o problema geracional, né? O que seria essa geração dos 30 aos 40, que seria essa juventude aí do movimento sindical, que é até, inclusive, um pouco relativo, né? Porque se você pensar em termos de Petrobras ou em termos de metroviários, como o Ronaldo estava falando, ou seja, categorias mais organizadas, Banco do Brasil, né? São categorias que essa idade é uma idade de jovem, porque são categorias que geralmente as pessoas ficam muito tempo na categoria, se aposentam, né? Agora, se você pensar para mergulhador, já seria velho, ou para outras categorias profissionais, você teria uma diferenciação grande em relação a essa questão do que é jovem e do que é velho na categoria. Então, na Petrobras, realmente, entre 30 e 40 anos é jovem, né? São pessoas com 10 anos de empresa, né? Geralmente as pessoas ficam 30, 40 anos na empresa. Então, a gente é visto realmente como esse setor mais jovem. E essa geração, né, é uma geração que cresceu na década de 90. Então, é uma geração que não viu o grande ascenso de lutas que fundou os direitos trabalhistas no Brasil, né? Que foi uma grande luta histórica, os grandes ascensos, o grande movimento operário, as grandes greves, a greve da CSN, as greves do ABC Paulista, né? E que gerou um ascenso, criou vários sindicatos, e foi uma transformação muito grande em termos de consciência de classe, né? E de união da classe trabalhadora, que de fato teve conquistas e que se consolidaram numa Constituição, né? Nos direitos trabalhistas, e que foi realmente um processo importante no Brasil. E a nossa geração não viveu isso. Uma geração que nasceu na década de 80 e cresceu na década de 90, em que a gente viu, na verdade, a pós-modernidade, né? O que seria, né, o que o Bauman chamou de sociedade líquida, né? Amor líquido, né? E outros filósofos deram outros nomes para isso, mas em última instância, o que seria essa sociedade? É uma sociedade sem perspectiva coletiva, né? Em que se aprofundou um individualismo, uma consciência, ao invés de uma consciência de classe, de um protagonismo coletivo da classe trabalhadora, um conceito de que você estaria, na verdade, tendo que buscar por conta própria tudo, e se você não conseguia, né, a meritocracia, né, a culpa é sua mesmo. Então fica sempre jogando na culpa individual, e essa angústia do que seria esse estar sozinho no mundo, né? Esse individualismo exacerbado, que depois, né, vieram as redes sociais e, de alguma forma, isso se misturou, a internet se misturou nessa questão
das formas de manifestação individuais, né? E os sindicatos, diante disso, eles precisam, para fazer esse processo de renovação geracional e lidar com essa juventude da classe trabalhadora que está agora, né, nesse mercado de trabalho, e que é o resultado dessa geração, né? Os sindicatos realmente precisam pensar novas formas de construir laços de solidariedade. Eu acho que isso é fundamental, de construir identidade de classe, de se enxergar enquanto classe trabalhadora e buscar pautas que agreguem essas novas formas de luta, né? Hoje é muito forte hoje em dia no Brasil e no mundo, né? A Vivian estava falando do tema da diversidade, e é o nosso tema, né? Aqui, no Brasil e no mundo a gente tem N exemplos de lutas históricas que aconteceram nos últimos 10 anos sobre o tema racial, sobre o tema LGBT, sobre o tema das mulheres, lutas, inclusive, que foram vitoriosas em diversos países, que movimentaram milhares e milhares e milhares de pessoas, e que, inclusive, hoje tem representação disso e preocupações em relação a isso em diversos espaços, né? E os sindicatos, me parece que eles ficaram um pouco atrasados em relação a esse protagonismo feminino jovem, negro jovem, LGBT jovem, que existem hoje nas lutas do mundo. E a gente vê isso na pouca representatividade que tem. É muito comum eu chegar nos espaços, inclusive nos espaços da institucionalidade, uma reunião com a MPT, numa reunião, numa audiência judicial, há ainda um estranhamento as pessoas, a expectativa das pessoas, a identidade que as pessoas esperam em relação ao sindicalista é o quê? É um homem velho, barbudo e acima do peso, digamos assim. Essa é a representação do que as pessoas esperam. E há um choque, um estranhamento quando tem uma mulher, uma pessoa jovem, um LGBT. Eu nunca vi. Então, imagino como, né, seria isso. Então, eu acho que é um espaço, e existe hoje na sociedade tanta discussão sobre empoderamento, sobre representatividade e a importância desses temas no parlamento, cotas, e uma série nos partidos políticos, e uma série de espaços, e me parece que os sindicatos, muitas vezes, por uma concepção errada de falar que o mais importante é a luta de classe. Então, como se a luta contra as opressões racial, machista e LGBTfóbica não fossem parte da luta da classe trabalhadora e não tivesse junto, como se a classe trabalhadora não tivesse mudado. A classe trabalhadora mudou. E esses elementos, e existem muitas pessoas da classe trabalhadora que têm seus canais de ativismo, que estão no YouTube, nas redes sociais, fazendo denúncias de racismo, que estão, de alguma forma, lutando contra o machismo nas ruas e participando das manifestações de mulheres. E esses setores, muitas vezes, não veem a sua representatividade nos sindicatos, não veem o sindicato como um instrumento de luta para representar os seus anseios, né? E essa questão da opressão que é tão candente e que é parte da luta da classe trabalhadora também, que tem a ver com direitos importantes como licença maternidade, a própria licença paternidade, e a questão do direito à adoção, né, de ser garantido, todos esses direitos que têm a ver com essa questão da luta contra as opressões,
o direito à maternidade, né, que muitas vezes as mulheres são demitidas porque se tornam mães. Então, os vários direitos que envolvem esses temas e que precisam estar representados no sindicato, e que o sindicato também precisa se atualizar com uma série de elementos dessas formas de manifestação que tem a ver com o poder da internet, com o poder das redes sociais, com todas essas novas tecnologias que a gente precisa se atualizar. A pandemia, de alguma forma, deu um choque de realidade, né, em todo mundo. E em relação a essa questão da atualização da internet, das tecnologias. Então, acho que a gente está, de alguma forma, se apropriando disso, mas ainda tem muito caminho para percorrer, muito nessa incorporação mais global do tema, de não ser um tema, de não serem temas só dos jovens, né, ou só das mulheres, dos negros, dos LGBTs, no caso da diversidade, ser um tema apropriado pelo conjunto dos sindicalistas, né, e ser parte aí de uma construção coletiva. Quanto tempo eu ainda tenho, gente? Oi, Natália, a gente vai passar para o Gilberto e a gente continua o bate-papo, inclusive respondendo aqui as perguntas do público. Pode ser? Tá bom, pode ser. Se a Natália queria finalizar. Quer concluir? Fica à vontade. Não, tudo bem, pode passar. Tranquilo. Bom, vamos lá, gente. Inclusive, eu peço a vocês que nós estamos aqui no webinar, né? Maile Lilás, Sindicalismo e Diversidade, o tema Jovens, o sindicalismo e jovens. E vamos passar aqui, porque nós temos algumas perguntas no chat, inclusive coloca vocês, a Natália frisou bem a importância da diversidade, a importância para os sindicatos, e a Natália que atua num movimento de trabalhadores onde tem um sindicalismo bastante consolidado, né? E a gente vai passar agora para ouvir o Gilberto, e justamente é importante esse contraponto, o Gilberto que atua num cenário de trabalhadores, principalmente muito importante nesse momento da pandemia, né, que são os trabalhadores, os motoboys, motos taxistas, e que, no entanto, começaram de uma forma muito individualista em relação ao trabalho. Mas eu queria passar a você, Gilberto, e para a gente continuar o debate, dialogando com a Natália, qual a importância do coletivo em relação a esses trabalhadores? E já passando para você também as perguntas do site, porque nós estamos as colocações em relação à precarização da relação de trabalho dos motoboys, né? E como trazer a consciência do coletivo para esses trabalhadores buscarem a sua luta através das entidades sindicais. Muito boa tarde, e peço antes para você fazer a autodescrição. Boa tarde, doutor Jefferson, doutor Ronaldo, doutora Viviane, companheira Natália e todos os participantes do evento. O meu nome é Gilberto Almeida dos Santos, eu estou atualmente como presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo e também presidente da Federação dos Motociclistas Profissionais do Brasil e sou membro da União Geral dos Trabalhadores, né? Eu falo, né, da minha casa, estou na minha casa, na minha frente, né, atrás de mim tem uma parede branca, né, eu estou trajado de um blazer marrom e uma camiseta branca, cabelo curto, bigode e cavanhaque, né? O Ministério Público está de parabéns pela iniciativa de criar um evento como esse, né? Entendeu? Que traz o tema, né, jovens, sindicalistas e diversidade, né, para dentro da discussão do sindicalismo moderno. Isso é bom, entendeu? Porque os tempos estão mudando e a gente tem que acompanhar a mudança, entendeu? Dos tempos atuais, né?
E é isso. Hoje a gente está mergulhado aí numa precarização sem fim. Hoje a gente está mergulhado numa precarização sem fim, entendeu? A situação do país também por conta do Covid-19 não está muito boa, mas a gente, por conta desses governos aí, que aí estão, né? A gente tivemos 3 reformas trabalhistas, uma seguida da outra praticamente, né? Com um cunho que era para desenvolver o país e na realidade não era. Era para abrir as portas para a precarização e os direitos de trabalhistas que foram conquistados há séculos e evacuando pelo ralo. É o que a gente vê no nosso segmento, com essa PJação e com essa nova modalidade, né, que nasceu nos motoristas de táxi e está se esparramando aí por diversas categorias e em cheio a nossa, né? Hoje a gente tem megas empresas, né, no nosso meio aí que dizem que emprega quando convém elas 100, 150 mil trabalhadores, quando não convém diz que é só parceiros. E uma atividade extremamente de risco, que antes da epidemia do Covid-19 a gente já vivia a epidemia dos acidentes, entendeu? E a gente, como sindicato, às vezes se vê de mão amarrada por conta dessa situação toda aí que a própria companheira Natália falou, entendeu? De tanto pregar a peça que sindicato não é a favor de trabalhador, entendeu? Fica, às vezes, até difícil para a gente poder desenvolver um bom trabalho, entendeu? Como qualquer sindicato tem que desenvolver. Porque, primeiro, essas empresas, elas invadem a mente do trabalhador, colocando as instituições, como o Ministério Público e como o sindicato, na maioria das vezes, até mesmo a própria Justiça do Trabalho, como o próprio inimigo da empregabilidade e inimigo do trabalhador, sendo que, na realidade, não é. Eles precisam enfraquecer essas instituições para poder, de uma certa forma, deitar e rolar, entendeu? Assim como a gente vê aí no nosso segmento de entregas Brasil afora aí, entendeu? Esses gigantes das entregas, né? E ao nosso ver, como o sindicato não passa de empresas de entregas rápidas, entendeu? Contratando e colocando na rua para fazer entrega milhares e milhares de jovens e de jovens sem requisito nenhum e sem responsabilidade nenhuma, entendeu? Para estar na rua, na maioria das vezes, de 10 a 16 horas por dia, para tentar ganhar aí, entendeu? Um mínimo, né? Sem direito a nada e sem benefício nenhum. E, na maioria das vezes, sem ter a quem recorrer. Porque quando a gente tenta, de uma certa forma, ingressar no judiciário com ações para tentar buscar o entendimento do judiciário em relação ao vínculo e à responsabilidade por parte dessas empresas, na grande maioria das vezes, entendeu? A gente acaba, de uma certa forma, se deparando com o judiciário, ao meu ver, meio que confuso em relação, entendeu? Essa questão do vínculo e da subordinação dos trabalhadores que trabalham na nossa área, né? E a gente vê que cada dia que passa, essas empresas só crescem e o número de precarizados só cresce também e o número de acidentados só cresce. E para as empresas, né, que trabalham no modo tradicional, que é o modo CLT, cada dia fica mais difícil concorrer com quem não tem responsabilidade fiscal ou trabalhista nenhuma, né? Então, o segmento ele vai se deslacerando, vai quebrando, e com isso a precarização e os direitos do trabalho ele vai, tipo, de água abaixo. No nosso segmento, se vocês aí puxar o CAGED aí dos últimos 4 anos, vocês vão ver aí a debandada que teve de trabalhadores que deixaram de ser CLT para se aventurar nessa questão da PJação, né, da figura do MEI, que na realidade 90% das empresas, pelo menos das que atuam no nosso MEI, se apropria da questão do microempreendedorismo para driblar as leis trabalhistas
entendeu? E sair ganhando vantagem no mercado, criando grandes cartéis e, de uma certa forma, gerando aí toda essa precarização que a gente vem vivendo aí, entendeu? Então, a gente se depara toda hora, tanto a nível municipal como a nível estadual e a nível federal, toda hora grandes lobbies de partidos políticos tentando criar uma maneira de como é que vai regularizar toda essa situação. Alguns disfarçados que estão querendo ver o lado do trabalhador, mas sendo que a gente já tem aí todo um patamar que é a CLT, que são as leis trabalhistas, que poderia dar todo o suporte a esses trabalhadores. Bastasse só essas empresas, de fato, querer assumir algum tipo de responsabilidade nesse sentido. Então, a gente, de uma certa forma, né, fica até um pouco assustado, porque a gente tem medo que, de fato, eles consigam, de uma certa forma, através dessa questão de querer regularizar a tecnologia, que não tem nada a ver com a função dos motoentregadores, ao nosso ver, e abrir aí uma grande lacuna agora da procedência para outras categorias, que eu acho que é a intenção desse pessoal, né? Porque a gente saiu aí praticamente de 3 reformas trabalhistas, uma no final do governo Temer, depois teve uma do Congresso e teve outra aí do governo Bolsonaro, todas nos mesmos intuitos, e não para por aí. Se eu não me engano, acho que são 70 projetos de lei que tramitam entre a Câmara dos Deputados e o Senado, todos tentando, de uma certa forma, buscar aí um entendimento para isso. E no meio a gente sabe como entra o lobby dessas gigantes, dessas entregas aí, para tentar, de uma certa forma, criar aí uma quarta possibilidade de arrancar ainda mais um pouco dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, que vai nascendo pelos motoboys, pelos motoristas de carro, e vai se estender aí para outras categorias, que nem doméstica, cabeleireiros, advogados e etc., né? Então, assim, essas empresas, quando elas chegam no mercado, elas chegam com uma proposta onde coloca a CLT como um bicho de 7 cabeças. A CLT, ela deixa de ser uma proteção, entendeu? Para os trabalhadores, da maneira que eles desenham, e se acaba, colocando a CLT como se fosse uma coisa ruim. Aí, no raio de 6, 7 meses, eles conseguem aplicar o dump social deles. Aquele trabalhador que ganhava o dobro do que ele ganhava na CLT, ele passa a trabalhar o dobro para ganhar aí em torno de 70% do que ele ganhava na CLT. E não tem mais como ele voltar para trás, porque os postos de serviços tradicionais vão se evaporando, entendeu? E, na medida do possível, eles vão adquirindo mais gente. Aproveita da situação do país, entendeu? Que as pessoas estão desesperadas para poder ganhar um troco, se submete a qualquer situação, e no nosso segmento sempre foi assim, mas agora está, no mínimo, 100 vezes pior, e aí eles vão deitando e enrolando, entendeu? Aí os trabalhadores se organizam, ou com o sindicato, ou com associações, ou sem sindicato, para fazer movimentos, mas são movimentos que não chegam a incomodar essas gigantes das entregas, porque eles têm 100, 120 mil trabalhadores cadastrados à disposição deles, entendeu? Como eles não têm regra nenhuma, para 5 mil trabalhadores, eles aumentam lá o percentual do valor de entrega, joga bônus a torto e direito, que às vezes o trabalhador ia ganhar em uma semana, ele passa a ganhar num dia, o companheiro às vezes está em casa com conta para pagar, não resiste, enfraquece o movimento e acaba se cedendo aí aos cantos da sereia dessas empresas de entrega por aplicativo aí de um modo em geral. Então, assim, a situação, quando chegou no início, nas primeiras, a empresa apareceram, foi lá nos meados de 2016. Então, assim, coisa que hoje o piso de um trabalhador cheio aí está em torno de R$ 2.700 a R$ 3.000 aqui em São Paulo, capital, por motoboy que trabalha na área CLT. Trabalhadores de aplicativo chegam a ganhar 10, 12 mil reais por mês. Então, assim, essas empresas, elas entraram dentro da mente dos trabalhadores e elas construíram um castelo para esses trabalhadores, do qual eles acordaram desse castelo, entendeu? Desse sonho, e não conseguem mais viver essa realidade de ganhar esse montante. Porque o plano inicial deles era esse, oferecer uma boa grana para esses trabalhadores
largarem os empregos formalizados deles, vir para esse conto do vigário. Quando eles tiveram trabalhador de um lado na mão e o segmento de tomadores de serviço do outro, eles foram lá e reduziram, entendeu? Todo o sistema de remuneração e pagam o que eles querem. Por exemplo, um dia de hoje que está chovendo, poucos trabalhadores vão para a rua, então eles aumentam lá o preço da oferta. Amanhã fez sol, eles vão lá, tem muito trabalhador na rua, joga o preço da entrega lá para baixo. E não tem parâmetro nenhum. O trabalhador é bloqueado, não tem a quem recorrer, tenta ir no judiciário, entendeu? Quando a gente tem sorte, pega um juiz que reconhece que há subordinação e vínculo, na maioria das vezes, quando isso acontece, eles recorrem para cima, para Brasília e reverte lá, porque eles têm medo da jurisprudência, entendeu? Porque só através da jurisprudência vai enfraquecer essa tese deles aí. E o cenário é de mal a pior, né? Foi-se colocado na cabeça dos trabalhadores, que não entendem, na maioria das vezes, nem o que é uma carteira de trabalho, porque muitos são o seu primeiro emprego, entendeu? Que sindicato é uma coisa ruim, que sindicato só quer dinheiro, que a CLT é um bicho-papão, que vai escravizar ele e que ele não vai ter a liberdade, e por aí vai. Com o passar do tempo, essa tal liberdade que eles vendem, o trabalhador ele tem que trabalhar 16, 17 horas por dia, dependendo da necessidade dele, e ele acaba se tornando escravo da necessidade dele mesmo e ele nem percebe. Só percebe que caiu no conto do vigário quando é bloqueado e é rescindido um contrato que eles fazem lá e acabou. O trabalhador procura o sindicato, infelizmente a gente, de mão amarrada, porque ainda não tem jurisprudência, fica meio que a delivra, né? Inclusive, a gente parabeniza aí toda a equipe do Ministério Público do Trabalho a nível nacional por esse grupo de combate à fraude que foi criado, entendeu? Que, de uma certa forma, está dando aí uma sustentação e acendendo uma luz no fim do túnel, porque é quase impossível, né? Os sindicatos, nesse momento que a gente está vivendo, e enfrentar, entendeu? Um poder muito forte, como essas empresas têm, né? E o nosso setor não é um setor concentrado, é pulverizado, acaba, de uma certa forma, ficando muito diluído. Para você fazer uma greve, entendeu? É difícil você conseguir fazer uma greve concentrada. Então, a gente opta em fazer manifestações, entendeu? E, às vezes, uma grande maioria topa fazer, mas, por um outro lado, já tem uma nova remessa de trabalhadores que estão ali ponto para trabalhar, entendeu? Que foram jogados na plataforma há pouco tempo, e aí as empresas vão deitando, enrolando nesse sentido aí. E aí a gente espera passar essa questão do Covid-19 para ver se as coisas tomam um rumo, entendeu? Ver como é que fica essas questões que tem essas ações ajuizadas civil pública promovida pelo próprio Ministério Público dentro do Judiciário, para ver se dá um morto para essa situação toda, né? A nossa categoria, Natália e nobres procuradores, é uma categoria composta por praticamente quase 100% do sexo masculino, né? De uns 4 anos para cá, começou a aparecer aí, timidamente, entendeu? Algumas guerreiras que têm coragem de encarar aí o guidão, a motocicleta e vir para a rua, por necessidade, por prazer, entendeu? Mas hoje a gente já vê aí um bom número de mulheres no nosso meio, entendeu? E que passa aí, acho que em torno de uns 3, 4%. É um número muito tímido, né? Mas a categoria é uma categoria aberta, entendeu? Ela não tem preconceito, abre os braços, entendeu? Para mulher, homens, entendeu? De uma forma geral, entendeu? E nós, como sindicato, a gente procura analisar o cidadão e a cidadã pelo caráter. Acho que a opção sexual ou religiosa, eu acho que não tem que ser colocado na mesa, entendeu? O que tem que ser colocado na mesa é o caráter que a pessoa tem. Se ela é uma pessoa de caráter, independente dela ser branca, preta, gay, mulher ou homem, ela tem que ser respeitada e tratada de igual para igual. Esse é o nosso lema. E a gente está aí, firme e forte na batalha, entendeu? Esperando ver aí que rumo o país vai tomar em relação aí à política e em relação ao Covid-19.
entendeu? Para a gente, de uma certa forma, aí, tentar buscar aí um entendimento com esses grandes empregadores aí, que dessa forma que está, não dá. Aqui em São Paulo, todo dia tem manifestação de trabalhadores bloqueados, de trabalhadores que não estão contentes com a remuneração, de trabalhadores que não estão contentes com o sistema, que toda hora eles mudam, cada hora é uma situação, não tem um balizamento. Porque eles estão soltos, eles é o teto, eles é a lei, eles dão a regra. E a gente aqui embaixo simplesmente só obedece. Obedece porque senão é bloqueado, obedece porque a gente, em tese, só tem isso aí mesmo para viver. E a gente vai levando devagarzinho, né? Eu falo para eles, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar, que eles armaram uma verdadeira bomba relógio. E que eles, o prejuízo maior que eles fizeram com esses trabalhadores foi, tipo, vender algo que não existe, entendeu? Não que o trabalhador motoboy não mereça ganhar 10, 12 mil reais, mas é que você mexeu no consciente, no subconsciente dessas pessoas, prometendo um terreno do qual ele não existiu. Existiu por ali uma fábula, 3, 4 meses, onde eu conheço diversos que comprou carro, casa, apartamento, e depois achou que se matando de noite ia conseguir pagar. E não conseguiu. Na maioria das vezes, acaba entrando embaixo de um carro, morrendo. E a nossa categoria é uma das categorias que tem a atividade como uma atividade perigosa, que não pode ser explorado da maneira que vem sendo explorado por essas empresas. Entendeu? No governo Lula e no governo Dilma, a gente tivemos a sorte de a gente ter 3 leis sessionadas, entendeu? Todas em benefício dessa categoria. Foi a Lei 2009, sessionada pelo presidente Lula na ocasião, e a Lei 12.436 e a Lei 12.997, ambas sessionadas pela então ex-presidente Dilma, que de uma certa forma deu uma travada nessas empresas, entendeu? Porque senão a situação já tinha ido de água abaixo. Eles tentam de tudo quanto é jeito de noite tentar desvirtuar dessa parte aí das leis, mas não tem como, porque a lei está lá, para eles mudarem, eles vão ter que ir para o Congresso. E eles tentam, de uma certa forma, colocar a gente, os motoboys, como se a gente fosse igual os motoristas de Uber. E não é, são duas coisas totalmente diferentes. Embora a gente seja precarizado da mesma forma, são duas atividades totalmente diferentes uma da outra. A nossa atividade é de risco, não morre tanto os motoristas quanto morre motoboys, entendeu? Nós estamos numa média de 500 mortes anual por ano na cidade de São Paulo, entendeu? E a tendência disso aí é cada vez mais aumentar, e a gente atribui parte desses acidentes, parte dessas mortes, diretamente a esse modelo de negócio dessas empresas de aplicativo, porque o cara é remunerado por pressão e por entrega e sobre um leilão de corrida. Quanto mais ele roda, mais ele ganha. E o campo de atuação nosso é o trânsito. E o trânsito, um descuido, entendeu? Ele vai matar, ele vai sequelar, ele vai alejar. Entendeu? Então, assim, a gente até tenta trazer a saúde para dentro dessa questão, porque é uma questão de epidemia também. Epidemia de leitos superlotados e de flagelados e mutilados quando não morrem, entendeu? E é isso. Eu acho que me estiquei demais aí, eu abri aí o espaço aí para os doutores novamente aí. Então, obrigado, Gil. A gente vai continuar aqui o bate-papo com você e com a Natália. É muito importante toda essa discussão e traçar todo esse trajeto e essa histórico e essa realidade, né, dos trabalhadores que hoje, principalmente em São Paulo, né, os motoboys. A gente vai fazer um bate-papo aí com a Natália, com você, mas vou passar agora a palavra ao meu amigo Ronaldo Lima dos Santos, que gostaria de fazer perguntas à Natália e ao Gilberto, de forma que, para a gente conduzir esse bate-papo agora com mais um bate-bola mais rápido, a gente vai dar 5 minutos para cada um para a resposta, tá bom? Toca a palavra, Ronaldo, por favor. Obrigado, Jefferson. Parabéns, Natália, parabéns, Gilberto. A gente vê aí a força da juventude, né? E trazendo todas as questões que estão envolvidas. São questões complexas, mas vocês pegaram desde o histórico, né? Enquanto a Natália falava, eu me lembrava
uma coisa que ela colocou que é muito importante, né, Natália? Enquanto você falava, eu fui associando, né? Quando a gente fala de juventude, né, qual juventude, né? Qual é o jovem para essa categoria? O que é o jovem nas petroleiras? O que é o jovem que trabalha por aplicativos, né? Qual é o jovem que está numa atividade de metalurgia hoje, no telemarketing? Eu me lembrava que na década de 80, a porta de entrada para muitos era o setor bancário. A gente fala hoje, isso as pessoas não acreditam, né? Hoje a gente vê que ou tem uma porta de entrada, que é o telemarketing, que é muito pesado, a rotatividade é de 8 meses no setor telemarketing, porque realmente é o setor que mais contrata jovens e até por falta de outras opções aí, e também os aplicativos, né, Gil? O aplicativo ele também ele entra um pouquinho nesse portal da desesperança, né, de não se conseguir algo melhor, né, e aí de não desconsiderando toda a dignidade de que é trabalhar por aplicativo. Não é essa questão, é de quanto essas empresas elas iludem, né, e atuam na desesperança, né? Quando a pessoa não consegue algo, ela vai mais fácil pelo aplicativo e cai nessa armadilha do capital. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma pergunta para cada um aqui. Aliás, a Secretaria de Diversidade, né, nos alerta aqui que esse também é o mês do Maio Amarelo, né? A prevenção de acidente de trânsito, né, Gil? E você também é de São Paulo, percebi por sua fala, e na nossa capital aqui no estado nós temos 1,5 morte por dia. É o que você falou, 500 mortes por ano. É muita gente, isso de motociclistas. Então, é uma atividade, e aí eu vou fazer uma pergunta para você, Gil, mas vou depois dar a fala para a Natália, que eu acho que, né, você acabou de falar, mas eu já te faço aí pensando. O Schopenhauer, ele é um pensador que eu gosto muito, ele tem uma metáfora bem interessante da vida, que é uma montanha. A nossa vida é como uma montanha. Enquanto nós somos jovens, a gente não vê o outro lado da montanha, onde está o fim da vida. A gente só vê a subida. Então, você tem toda a vida pela frente. Você não vê vida para trás. Quando você está no alto da montanha, a pessoa, o indivíduo, já começa a olhar o tanto que andou e o fim da vida. O Kim Jung depois vai chamar de metanoia. E me parece que essas atividades, onde se faz toda a propaganda do empreendedorismo, se trabalha um pouco com essa ilusão, né, de que, olha, eu vou ser jovem a vida toda, eu consigo, porque a gente às vezes tem força, tem possibilidade, ficar na rua o dia todo entregando não é fácil, o organismo vai sentindo ao longo do tempo, e tem uma outra coisa, que é o desamparo. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Como que vocês se preparam? Como que é se preparar para o futuro? Quando essa força ela não for mais possível, essa atividade talvez não seja mais possível. Como que é isso? Se tem esse desamparo para o futuro de uma atividade que hoje é muito precarizada, sem direitos trabalhistas e também aí sem a questão de ter uma possibilidade de aposentadoria, algo assim. E além do desamparo de estar o dia todo na rua, né, ou à noite, às vezes, com todos esses perigos que você colocou. Então, eu colocaria essa pergunta, como que é isso? Se vocês se há um preparo, se vocês dialogam isso com vocês, como que é isso, estar nessa atividade? É diferente de mim, né, que estou numa atividade pública, espero ter uma aposentadoria, não sei nem se eu vou me aposentar, nós não sabemos, né, as coisas mudam tanto, né, mas espero, né, mas a gente tem uma perspectiva de ter uma parada um dia, e vocês têm que se preparar de uma forma diferente. Então, essa pergunta com outra que o nosso colega do Ministério Público, João Carlos Teixeira, colocou no chat, que é o seguinte, o sindicato consegue negociar com essas empresas? Consegue sentar e levar algumas reivindicações e às vezes até conseguir algo para a categoria? Como que é essa relação com essas empresas por aplicativos? Tá? E para a Natália, Natália, eu gostaria de saber assim, a gente vê, e agradeço a Camila Lisboa, que está aqui nos prestigiando, nossa colega Camila, gosto muito dos metroviários, que ele tem uma forma diferente, né? O Sindicato dos Metroviários, que eu acho muito interessante. Então, você tem Camila ali, que é jovem, né? O Altino, que está ali entre o Fajardo e Camila, me parece, em termos de idade. Eu vejo como essa conjugação é interessante. Você tem a energia
da juventude, com a experiência de alguém que está ali com mais tempo no sindicalismo. Eu pergunto para você, por que o jovem se interessaria por ingressar no sindicalismo, né? E como que é uma mulher jovem no sindicalismo? O que ela leva de diferente? Que colabora e mostra a importância? E o que você sentiu de estranhamento, né, nesse período, né, de estar aí numa atividade, inclusive, predominantemente masculina? Com a palavra, Natália. Está fechado, senhor. Então, eu acho que a gente traz assim um pouco dessa questão da energia da juventude, né? De uma certa expressão de uma geração e a possibilidade de renovação do sindicato, né? Que acaba que muitas vezes assim o sindicalismo até está há muito tempo licenciado, afastado do trabalho. Então, isso daí gera também um certo distanciamento em que a renovação nesse sentido eu acho que é importante também, porque tem esse aspecto também da relação com uma geração de trabalhadores, né, com a representatividade dessa geração, com a possibilidade de renovação do sindicato, né, porque, né, as pessoas mais velhas geralmente estão se aposentando ou já se aposentaram, então tem uma questão também de vínculo com o trabalho, que eu acho que é importante, até por uma questão assim de afastamento do sindicato da vida mais cotidiana do trabalhador. E que eu acho que é importante ter essa renovação, ter esse vínculo para não perder isso. Em relação aos desafios, assim, eu acho que tem sempre essa questão, né? Você fez essa metáfora da montanha, né? Eu acho que é importante sempre os jovens, até para carregar essa experiência, essa visão, essa perspectiva que tinha a geração da década de 80, que viveu outro momento histórico, que viveu grandes greves, grandes lutas vitoriosas, e que essa é uma experiência que a gente não tem tanto, né? As nossas greves, as nossas lutas, o Petroleiros fez uma greve importantíssima, uma greve assim que, do ponto de vista da dificuldade, né, do nível de enfrentamento, de engajamento que gerou, talvez tenha sido uma das maiores da história da categoria, né, que foi a greve que a gente fez em fevereiro de 2020. Foi uma greve muito difícil, que a gente foi muito atacado na mídia e etc. E assim, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, sair com algum resultado, né, para a categoria. Não foi o que a gente queria, mas assim, foi uma grande experiência assim, de luta para esse movimento. Eu também participei da greve de 2015, foi uma greve também importante na categoria petroleira, que também teve muitas... Foi uma grande luta também, foi uma greve nacional, uma greve importante, mas eu acho que não se compara ao que foi a quantidade que era greve, era uma quantidade de mobilização e grandes mobilizações, grandes atos, grandes manifestações, grandes transformações, a derrubada da ditadura. Então, assim, é um grau de experiência que eu acho que é muito importante a gente assimilar. Então, assim, acho que os jovens podem estar ali no início da montanha, mas tem que, de alguma forma, conversar muito e beber muito ler muito, ter muita noção de história também, para beber um pouco dessa experiência daqueles que já passaram a montanha. Então, assim, ver um pouco o que eles viram, né? Carregar um pouco dessa memória para conseguir trazer essa união entre aqueles que são jovens e que precisam, de alguma forma, estão
ganhar protagonismo e experiência, porque você só aprende, na verdade, fazendo, né? Então, você tem que assumir a responsabilidade, assumir a tarefa, e para isso tem que ter espaço para essa juventude, né? Assumir as tarefas e as responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, sempre buscando a experiência, a história, a memória, de um momento político em que o classismo era mais vigoroso e que a gente tinha laços de solidariedade mais fortes, e buscando resgatar isso para o momento atual, né? Passando isso para os trabalhadores de todas as formas possíveis que a gente possa encontrar enquanto sindicato nesse momento. Obrigado, Obrigada, Natália. Natália. Passar ao Gil para apresentar as respostas às perguntas feitas pelo Ronaldo. Por favor, Gil, está com a palavra, 5 minutos. Então, doutor Ronaldo, doutor Jefferson, Viviane, companheira Natália. No nosso meio aqui, essa parte da juventude, entendeu? Assim, o jovem, ele está como sempre ali, é que nem o doutor falou, né? Ele está sempre na parte da subida da montanha, né? Ele nunca consegue enxergar do topo da montanha para baixo, para os dois lados, né? Eles é sempre imediatista, né? Então, às vezes, a gente está no meio de um movimento, entendeu? E aí as empresas vão lá, essas empresas de entrega por aplicativo, e soltam um bônus. Então, ele pensou naquele momento ali, ele não pensa na luta, no próximo, entendeu? Nos próximos dias seguintes. Então, ele já se sente satisfeito e volta. Mesmo que dali 1-2 meses, o problema volte a acontecer da mesma forma, entendeu? Então, assim, o pessoal, eles não pensa planejadamente, pensa no momento ali. E a gente vê que toda essa questão de companheirismo, dessa coisa que tinha no passado, mesmo com toda essa informação, entendeu? A gente vê que não tem muito efeito, né? A gente está no Sindimoto, mesmo da época que a gente informava a categoria com um jornal. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha nada. O máximo que o sindicato tinha era um portalzinho, um site lá, onde poucos conseguiam acessar. E a gente viu que a categoria era uma categoria mais unida, entendeu? Mais unificada em torno de um único objetivo. Hoje não. Hoje a gente percebe que cada C é um C, e que se pro cara... Opa, deu uma sumidinha? Sim. Estão me ouvindo? Voltou. Tá ótimo. Opa. Estão me ouvindo, né? Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Estamos. Está falando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Deixa eu concluir. Então, a gente percebe que a categoria em si, ela está cada dia mais individualista, por conta dessa própria situação que se for construída ao longo desse tempo todo. Não só por essas empresas que estão aí. Parece que elas já estavam planejando essa situação há uma década atrás, né? Porque você chega para falar para o trabalhador, parece que, em alguns aspectos, parece que o sindicato é inimigo. Eles não conseguem, às vezes, enxergar que, através da união, da unificação e da luta, entendeu? Se a gente unificar, a gente resolveria essa questão aí, entendeu? Talvez num terço do tempo que vai demorar para a gente resolver dessa forma que está. Mas muitos, de uma certa forma, acabam não enxergando dessa forma. E os que enxergam dessa forma, às vezes, é passado por ridículo perante os outros. Então, isso traz uma inibição dos trabalhadores, né? E aí, respondendo à pergunta do Dr. Ronaldo, no dia 1º de maio, 1º de julho do ano passado, teve aquele movimento internacional aí dos aplicativos. Então, o sindicato teve uma participação forte, não foi um movimento organizado só pelo sindicato, teve diversas instituições, algumas que eu conheço, outras que não, mas o grande volume foi conduzido por nós. Então, a gente levou para a porta do Tribunal Regional do Trabalho, e lá a gente pediu uma mediação com essas empresas, até porque a gente sabe que tem
algumas ações civil pública do próprio Ministério Público, tipo, lá dentro, que precisa ser julgada. E aí o que acontece? A gente levou para lá toda aquela massa de trabalhadores e pedimos uma mediação com todas essas empresas que aí estão. Todas, unânime, não quer papo com o sindicato. Salve aí uma ou outra que procurou o sindicato, mas na tese de discutir a questão do trânsito, entendeu? Que a gente já acha que é um bom sinal, né? Porque discutir questão trabalhista e de remuneração, eles já falam logo de cara que não vai discutir e que eles preferem, entendeu, discutir essa situação toda dentro do judiciário na forma que está. Então, não quer acordo. E aí, por a gente estar nesses conselhos todos, né, que envolve o trânsito, eles também estão lá o tempo todo tentando tampar o sol com a peneira, né? Eu digo, mas veja bem, tem uma lei que fala que é proibido vocês colocar uma bag nas costas do cara. Vocês colocam a bag e vocês ainda colocam 40, 50 quilos de coca. E se o cara não levar, vocês bloqueiam. Como é que vocês podem estar preocupados com o trânsito, querendo pôr o loginho de vocês, junto com o loginho do Estado, com o loginho da Prefeitura, em maio amarelo, para vocês posar que vocês é bom. Então, vocês não podem, que vocês estão errados, entendeu? Tudo bem. Vocês querem resolver um pouco da situação, começa pelo menos a moralizar a questão do trânsito, ser mais humano. Não tem condições do cara ir no supermercado fazer uma compra, entendeu? De ração, de arroz, de feijão e de óleo, de bebida e trazer nas costas. Coloca no baú. Porque vocês vão estar simplesmente só cumprindo o que o CTB e o que a lei que regulamenta a atividade determina. Está nascendo alguns embriões aí dentro das discussões que a gente tem a nível estadual e a nível municipal, mas, ao meu ver, mais para inglês ver de que realmente com vontade de arrumar as coisas. Porque se eles tivessem com vontade, eles resolveriam essa parte da segurança do trabalhador muito rapidamente, né? Porque hoje o trabalhador ele é jovem, mas ele vai nesse ritmo, levando muito peso nas costas, em cima de uma moto, que precisa de equilíbrio, peso e equilíbrio preso no corpo, não combina. A própria lei já determina isso. Isso, conjugado, vai causar acidente. Então, aí é uma situação que a gente tenta trazer o município para dentro da discussão e agora a gente está tentando ver se a gente traz um Ministério Público do Estado para dentro da discussão, não só o Ministério Público do Trabalho, para ver se nasce um embrião que a gente possa se segurar e dizer, olha, os caras sinalizaram alguma coisa aí de positivo. Porque, em alguns aspectos, esse pessoal passa a ter mais controle, entendeu, sobre os trabalhadores do que o próprio Estado, do que o próprio município, do que o próprio sindicato. Porque os trabalhadores temem um bloqueio via mensagem, temem uma série de situações, entendeu? E aí a gente está aí no lema, né? No lema da sobrevivência. Não morrer de fome, não pegar Covid-19 e esperar que essa situação passe logo para todo o país, para todo mundo, para a gente poder voltar a brigar com vontade, porque eles, sempre que a gente vai para cima, eles jogam na cara que o país está com tantos milhões de desempregados que eles estão, de uma certa forma, empregando. Eu digo, não, vocês não geraram esses empregos que aí estão. Vocês simplesmente, se apoderaram e colocaram o sobrenome de vocês, mas não foi vocês que gerou esses empregos. Esses empregos já estavam aí. Quem comia pizza e comia hambúrguer antes dessas empresas, todo mundo já comia pizza e comia hambúrguer, entendeu? Pedido pelo telefone. Hoje o que mudou é que a gente pede pelo aplicativo, entendeu? Então, essa tese deles acaba, de uma certa forma, meio que caindo por terra. Eles deram uma potencializada, sim, mas não geraram esses empregos. Entendeu? Esses empregos eles já estavam aí. Eles simplesmente criaram um monopólio e se apostaram. E aí a gente vai, de uma certa forma, aí, contabilizando as mortes anos a anos, entendeu? E levando a vida devagar para ver como é que vai ficar tudo isso aí lá na frente, né? A gente tem aí um presidente que é fã desse neoliberalismo muito doido, entendeu? Que, de uma certa forma, traz um potencial para toda essa coisa, entendeu? Que leva nada a lugar nenhum, entendeu? Porque a maioria dos trabalhadores do nosso segmento que abre o MEI, eles não pagam aquela DAS. E aí, quando ele cai, o governo ele não está recebendo nada, entendeu?
ele vai ficar ali uma mão de obra jovem, aniquilada, entendeu? E atrofiando o país, né? Entendeu? De uma forma, entendeu? No geral é assim. Então, obrigado, Gilberto. Quero fazer uma última pergunta aqui a Natália. Natália, sobre qual o papel que o Ministério Público do Trabalho pode atuar junto com as entidades sindicais para que se busque e se estabeleça um sindicalismo mais atraente para os jovens? O que talvez aí, e olhando para as próprias entidades sindicais, quais são as mudanças que efetivamente se pode fazer para atrair as mentes e os corações dos mais jovens para a luta coletiva? Oi, gente, primeiro assim, eu queria pedir desculpas, que eu tô cheia de... Eu quase desisti de estar aqui hoje, fiz um esforço, que eu vou até fazer teste de Covid amanhã. Eu tô com tosse, tô com coriza, tá ruim aqui a situação. Mas a gente respondendo, Jefferson, eu acho assim que, né, o Gilberto até estava falando um pouco disso, né? A geração de jovens é uma geração que é muito provável que esteja pior do que a geração anterior. Em muitos anos isso não acontece, né? E tem a ver com esse retrocesso de direitos trabalhistas que a gente vive hoje, com esse neoliberalismo exacerbado e o conjunto de direitos trabalhistas que hoje no Brasil é visto como privilégio, né? O Gilberto estava falando um pouco disso. O fato de na Petrobras a gente ter alguns direitos, ter acordo coletivo, né? Conquistados com muita luta, não caiu do céu, não veio da direção da empresa, foi a luta da classe trabalhadora e diversas greves que foram feitas desde os anos 80, que foram acumulando direitos dos petroleiros, e hoje está tudo sobre ameaça, sobre ameaça, porque a cada acordo coletivo a empresa se utiliza da prerrogativa que agora é nova, né, do fim da ultratividade das normas, que é uma prerrogativa nova da reforma trabalhista, e simplesmente tudo fica sob ameaça. Então, assim, o que eu acho que o MPT pode nos ajudar muito a atrair novas pessoas para o movimento sindical é o combate às práticas antissindicais e o assédio moral, que a gente hoje já conta com o MPT, e eu acho que é fundamental reforçar isso, porque é o medo, né, do desemprego, o medo de perder tudo, né, que faz com que as pessoas não se mobilizem, muitas vezes não procurem o sindicato, não denunciem, que fiquem tão preocupadas com a questão do anonimato, que muitas vezes só denunciam um assédio moral em última instância, quando tipo, já está para ser demitido, né? Ou já foi demitido, porque fica aguentando aquele processo de adoecimento. E, enfim, eu acho assim, que hoje o que mais dificulta a construção dos sindicatos é o medo. É esse medo em que as pessoas têm de se organizar, de denunciar, de estar muitas vezes próximo do sindicato, e aí o papel da fiscalização e da denúncia, né, é muito importante. Muitas vezes a gente encara no judiciário, né, e a gente já foi parceiro em diversas ações judiciais, a gente, Sindipetra RJ e na FNP também. Muitas vezes no judiciário, como o nivelamento é tão baixo no Brasil, as pessoas, o juiz olha para a Petrobras e fala assim: ai, não, a Petrobras faz tudo certinho. E, na verdade, o que a gente tem visto é crescer o número de ilegalidades e de práticas antissindicais por parte da Petrobras, desculpa, de uma forma assustadora. A gente todo mês está entrando com 2 ações novas de alterações de jornada de forma ilegal, de não pagamento de horas extras,
de demissão injusta e ilegal que a empresa fez, né? Não sei se o camarada, né, o próprio David Bacelar, coordenador da FUP, recebeu uma suspensão. Então, aqui, prestando a minha solidariedade a ele, tem um outro camarada que é dirigente do Sindipeto Ceará Piauí, um diretor sindical recém-eleito, não tem a minha idade, mas é um novo diretor sindical, e ele simplesmente foi demitido por justa causa na empresa, o Wagner. Simplesmente porque a empresa demitiu, mas a BR Distribuidora, que era uma empresa coligada, subsidiária, que foi vendida de forma absurda, a preço vil, venderam a segunda maior empresa estatal do país, a BR Distribuidora, ao preço de um Copacabana Palace, ao preço de nem 3 anos do lucro da empresa, venderam o controle dessa empresa e simplesmente demitiram, na véspera de Natal, 1.000 trabalhadores. Na véspera de Natal. E esse diretor sindical ficou extremamente revoltado, indignado, fez suas manifestações nas redes sociais e teve aí uma demissão por justa causa. Então, são esses processos de assédio que a empresa busca, né, intimidar aqueles mais jovens, né, com menos tempo de empresa, que muitas vezes se sentem, inclusive, menos resguardados, né, porque muitas vezes estão numa gerência nova ou acabaram de mudar de setor e com esse desmonte desenfreado da empresa, em que a empresa está simplesmente acabando no Nordeste, acabando no sul do país, acabando no norte do país, ou seja, a empresa está sendo totalmente desintegrada, vendida, e os trabalhadores hoje estão numa situação de procurar emprego dentro da empresa. Então, estão sofrendo uma série de assédios para mudar de estado, muitas vezes tendo que abandonar a família. Então, é uma situação muito difícil que a gente está vivendo hoje na Petrobras, de desmonte, de privatização desenfreada, de práticas antissindicais. Felizmente, foi descoberto o gerente executivo de RH, que foi um grande carrasco nosso em 2019 e 2020, nas duas greves, que no processo de acordo coletivo em 2019 e depois na greve de 2020, ou seja, o gerente executivo de RH, que a gente vinha já denunciando ele por uma série de práticas antissindicais, e agora foi descoberto que ele utilizou informações privilegiadas para conseguir, né, se beneficiar na Bolsa de Valores com a queda das ações da Petrobras. Então, ao contrário dos 2 colegas, né, que eu citei, que estão sendo perseguidos, e uma série de outros dirigentes sindicais, eu tenho um processo também contra mim, né, por parte da empresa, um processo que, se eu perder, eu vou ter que pagar R$150 mil para a empresa, simplesmente porque eu entrei com uma ação popular contra a venda da empresa. Ou seja, eu, como cidadã, não tenho mais o direito de entrar com uma ação popular contra um processo que eu vejo que está indo contra o patrimônio público, indo contra a sociedade. Então, eu não tenho mais esse direito. A empresa, se eu entrar com uma ação popular, a empresa entra com um processo contra mim para eu devolver para a empresa R$150 mil, porque eu estaria usando, abusando do meu direito de petição. Foi essa tese que a empresa utilizou. Então, assim, esse é o grau de perseguição que a gente vive hoje dentro da Petrobras. E assim, ao contrário dessa perseguição, para o Cláudio Costa, que era o gerente executivo de RH, ele simplesmente foi demitido, mas sem justa causa. Foi demitido, vai receber o prêmio por performance, que é como se fosse uma PLR um pouco mais milionária, né? Um bônus milionário que a empresa agora está dando, no lugar de dar a PLR, que é outro absurdo. Ao invés de dar a PLR, que é negociada com os sindicatos, a empresa criou um bônus, né? E usou de todas as formas para não negociar a PLR com os sindicatos. Então, simplesmente, ele foi demitido sem justa causa. Agora, os trabalhadores que lutam, né, que fizeram a greve de fevereiro, por exemplo, vários foram demitidos com justa causa, se eu não me engano, 8, não sei exatamente o número. Então, assim, essa é a situação hoje
da maior empresa estatal do país. Ela está sendo desmontada, está sendo privatizada a preço vil, acompanhando isso, um processo de perseguição, de assédio moral, para que os trabalhadores que conhecem a realidade sabem que está sendo um atentado ao patrimônio público que está acontecendo, não possam denunciar, não possam se insurgir. Então, em relação a isso que a gente realmente precisa do apoio aí do MPT, né, e dos diversos órgãos que possam fiscalizar tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Natália. Excelentes palavras. Eu sempre digo e sempre lembro, né, que nós temos no Brasil 357 anos de escravidão contra 133 anos que nós vamos fazer esse ano de trabalho livre. Isso quer dizer 72% da nossa história nós tivemos submetido a um regime de trabalho baseado na submissão humana, ou seja, 72% da nossa história justificando filosoficamente, juridicamente, socialmente a escravidão. Isso explica, de certa forma, né, as nossas relações autoritárias nas relações de trabalho e nossas patologias sociais, como o racismo estrutural, como o patriarcado estrutural. Bom, o movimento sindical, no entanto, ele nasce como um movimento que busca garantir os direitos, né? E busca que o Estado intervenha para garantir o direito nas relações de trabalho. Uma busca que, como nós observamos hoje, é uma busca bastante atual. E em todo esse tempo, nós temos a narrativa de que exclui ou esconde a importância da luta coletiva para a consecução dos direitos, né? Para que os mais jovens tenham hoje uma Constituição bastante generosa de direito, mas de legislação do trabalho que vem sendo destruída ao longo do tempo. Mas eu estou falando isso aqui justamente que eu queria deixar aqui para a gente encerrar uma reflexão que eu peço a vocês, Natália, e eu começo pelo Gilberto, que deixe uma palavra aos mais jovens aqui que nos assistem, que nos vão assistir aqui no YouTube, qual é a importância que vocês verificam para a gente construir ou reconstruir o movimento sindical, ou fortalecer o movimento sindical, com base na busca de uma integração maior através da luta coletiva e o quanto isso muda a realidade. Então, começo por você, Gilberto, e já pedindo para que vocês, com isso, apresentem as palavras finais para nós encaminharmos para o nosso encerramento. Bom, doutor Jefferson e doutor Ronaldo e a doutora Viviane e a Natália. Eu sempre falo para os trabalhadores, né? A gente hoje está em milhares de grupos de WhatsApp. Inclusive, a gente está transmitindo essa live também ao vivo pelo Facebook do sindicato, né? Que só através do extremo da precarização e do sucateamento extremo, entendeu? É que vai renascer dentro de cada um a necessidade de buscar a união e ferramentas de Sumiu o áudio do Gilberto. Vou pedir, Natália, então, para quando o Gilberto restabelece a conexão, que aí você faça, por favor, a consideração final e deixa aí sua mensagem quanto à importância do movimento sindical para mais jovens. O movimento sindical, ele pode ser um instrumento de luta dos trabalhadores para conquistar direitos, para buscar restabelecer laços que foram perdidos enquanto classe trabalhadora, para criar polos de resistência e possibilitar uma união ainda maior enquanto classe.
né? E essa perspectiva assim que a gente pode ter de transformação da sociedade, de busca de mais igualdade, de busca de justiça social, de busca de equidade de gênero, de raça, é o fundamental, assim, porque a gente não vai conseguir um avanço da sociedade de forma equilibrada se a gente não resolver o problema da igualdade no Brasil, né? Da justiça do trabalhador. Assim. Isso daí é fundamental. A gente vive uma sociedade muito desigual, uma sociedade em que a gente está, nesse momento pandêmico, já chegando a quase 500 mil mortes, já ultrapassamos os 400 mil mortos, em que nessa sociedade morrem mais negros, pobres, mulheres, LGBTs, indígenas, quilombolas. E os sindicatos, durante muito tempo, foram essa alavanca da transformação da sociedade. A gente precisa resgatar isso e ser parte da sociedade na luta por essa transformação da desigualdade que a gente vive hoje. O Brasil é um país rico, é um país que tem muitas condições de se desenvolver, de ter educação, saúde de qualidade, de ter condições de trabalho que não sejam adoecedoras, né, que consigam dar condições para o trabalhador ter qualidade de vida. E o que a gente vê, na verdade, é só um aumento da desigualdade e um aumento da exploração do trabalhador, do trabalho precário, do fim dos direitos trabalhistas. A gente não pode permitir de forma alguma que isso siga enquanto uma política estratégica. É uma política, na verdade, de fome, de miséria, de morte que a gente está vivendo hoje. Estão crescendo os acidentes de trabalho, estão crescendo as mortes dos trabalhadores nas comunidades, e a gente não pode, de forma alguma, permitir que isso aconteça. Então, assim, os sindicatos são fundamentais pela luta pelos direitos trabalhistas, mas também para ser essa referência de luta por igualdade e por justiça social. Aí eu queria concluir, eu separei uma frase aqui, um trechinho do Boaventura de Souza Santos, que eu acho que é muito importante. Ele não é jovem mais, ele é um velhinho, mas aí entra na citação de alguém que já viu muita coisa e que eu acho que nós jovens temos sempre muito a aprender. Então, aí citar as ações coletivas de transformação social têm essa dupla característica de resistência e criatividade. E quer uma, quer outra, exige envolvimento emocional, entusiasmo e indignação. O próprio ódio é, por vezes, necessário, ao mesmo tempo que o amor e a solidariedade, ou seja, elementos de sensibilidade com os quais a modernidade ocidental sempre se achou muito mal. É isso, eu acho que a gente precisa se indignar, se entusiasmar e lutar por justiça e igualdade cada vez mais. Obrigada, gente, pelo convite. Bom, obrigado. Nós que agradecemos, Natália. E agradecemos o Gil também, que teve um problema de conexão e não conseguiu entrar. Mas eu gostaria de encerrar dizendo a importância do movimento sindical para os jovens e para a gente superar as dificuldades enquanto trabalhador, né? Porque a história, apesar de toda a narrativa do individualismo que hoje reina, né? E como se observou, é o que conquista as mentes e os corações, mas a história ela é muito clara no sentido de que só o trabalhador consegue contrapor ao poderio empresarial e buscar a conquista do direito através do coletivo. E agradecemos a todos e a todas aí que nos assistiram pela live e que ainda vão nos assistir, convidando para o próximo evento já na semana que vem, o sindicalismo e trabalho com sindicalismo e pessoa com deficiência, dia 19 de maio, 17 horas, aqui no canal da MPT, TV MPT. Muito obrigado, uma excelente noite para todos.